A história de José, governador do Egito. Quem foi José do Egito? José foi o 11º filho de Jacó, e o primeiro com sua esposa que mais amava, Raquel. O capítulo 30 do livro de Gênesis descreve toda a disputa entre Raquel e Lia, as duas esposas de Jacó. Raquel era estéril, e sofria por não poder dar filhos de seu ventre a Jacó. Porém, o texto bíblico diz que Deus lembrou-se de Raquel e a tornou fértil. Então ela deu à luz a José e depois a Benjamim. Gênesis 30:22-23. O nome José vem do hebraico Yosef e significa que ele, Deus, acrescente filhos, ou possa ele acrescentar. Tal significado fica esclarecido em Gênesis 30:24. Popularmente, José, filho de Jacó, ficou conhecido como José do Egito. É claro que essa designação se dá por conta do modo com que Deus o exaltou entre os egípcios. José nasceu em Padã Arã, 6 anos antes de Jacó retornar a Canaã. Nessa época o patriarca tinha cerca de 90 anos de idade. O período histórico mais provável em que José viveu talvez seja a era dos faraós Ixos, entre 1720 a 1570 a.C. A história de José, o filho predileto. José era o filho preferido de Jacó, pois além de ser seu filho da velhice, também era o filho de Raquel. José ganhou uma túnica especial de Jacó, Gênesis 37:3, o que demonstrava sua predileção. Outro fato que exemplifica essa condição de filho preferido é o episódio do reencontro entre Jacó e Esaú. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro da comitiva. Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhe deu de presente talvez fosse um sinal de que o pai pretendia fazer de José seu principal herdeiro. Porém, não há base realmente sólida para considerar essa hipótese como certa. Os primeiros sonhos de José. Os irmãos de José nitidamente tinham certa inveja e descontentamento em relação a ele. Gênesis 37:4. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou ainda mais complicada. Gênesis 37:11. Nesses 2 sonhos, a família de José se curvava diante dele. Gênesis 37:6-9. Esses sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram até o Egito para poder comprar trigo devido à fome que assolava a região. Gênesis 42:9. Na ocasião, José já era o governador do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos. Certo dia, José foi enviado por seu pai para encontrar seus irmãos e verificar como estava o rebanho. Porém, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejavam matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rúben. Gênesis 37:22. Então eles o lançaram em uma cova, e ao passar pelo local uma caravana de ismaelitas midianitas, tiveram a ideia de vendê-lo. Por fim, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos midianitas a Potifar, que era oficial de Faraó. José na casa de Potifar. José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa. Gênesis 39:4. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Gênesis 39:10. Porém José era temente a Deus, e rejeitou a mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então ela aproveitou para isso como ferramenta de acusação contra José. O marido acreditou na acusação feita pela esposa e mandou José para a prisão. José na casa de Potifar. José começou a prosperar na casa de Potifar, até que foi promovido a supervisor da casa. Gênesis 39:4. A esposa de Potifar começou a se interessar por José e tentou seduzi-lo. Gênesis 39:10. Porém José era temente a Deus,
e rejeitou a mulher. Na última tentativa de sedução, a mulher de Potifar conseguiu ficar com a roupa de José nas mãos. Então ela aproveitou para sua ira. José interpretou o sonho de Faraó. Passando cerca de 2 anos da interpretação dos sonhos na prisão, Faraó acabou sonhando. Nenhum de seus magos e conselheiros pôde lhe dar a interpretação. Foi aí que o copeiro se lembrou de José e falou dele para Faraó, que mandou chamá-lo no palácio. Faraó contou a José os sonhos que havia tido. No primeiro sonho, Faraó estava à beira do rio Nilo, e viu sair 7 vacas gordas que começaram a pastar. Logo depois vieram 7 vacas magras que comeram as vacas gordas. Mesmo após terem comido as vacas gordas, elas continuaram magras. No segundo sonho, Faraó viu 7 espigas de cereal que estavam boas e cresciam no mesmo pé. Depois ele viu brotar 7 espigas secas e ruins que engoliram as 7 espigas boas. José então disse a Faraó que ambos os sonhos na verdade eram apenas um. Esse sonho correspondia ao que Deus iria fazer. Haveria sobre a terra do Egito 7 anos de muita fartura, mas depois haveria 7 anos de fome tão severa que fariam com que se esquecessem dos tempos de fartura. José, o governador do Egito, além de dar a José a interpretação do sonho, Deus também lhe concedeu sabedoria para que ele apresentasse um plano para Faraó, a fim de que o Egito conseguisse superar os 7 anos de crise. Faraó então colocou José como segundo homem do Egito, abaixo apenas dele. Gênesis 41. A função ocupada por José era chamada no Oriente Antigo de vice. Tratava-se do principal cargo administrativo que envolvia diversas funções, como por exemplo, ser encarregado do tesouro, da justiça e da execução e supervisão dos decretos reais. Após ser colocado no cargo de governador do Egito, José recebeu o nome egípcio de Zafenate-Paneia, Gênesis 41:45, e se casou com Azenate, filha de um sacerdote de On. José e Azenate tiveram 2 filhos, Manassés e Efraim. Mais tarde, os 2 filhos de José representariam o pai entre os filhos de Jacó, na distribuição das tribos de Israel. José do Egito reencontra seus irmãos e seu pai, com a fome que assolava a terra. Crescia a fama de que o Egito tinha mantimento. Isso fez com que os irmãos de José fossem até lá em busca de socorro. Em um primeiro instante, apenas José os reconheceu. Gênesis 42:7-8. Mais tarde, porém, após alguns testes por parte de José, Gênesis 43:18, o governador do Egito revelou sua verdadeira identidade aos seus irmãos. Aquele foi um encontro carregado de emoção. Gênesis 45:1. Após a revelação de sua identidade, José tratou de trazer seu pai e toda a sua família para o Egito. Faraó também apoiou a sua decisão. Inscreva-se no canal por